13, estamos estudando o livro de Daniel e estamos agora nos estertores do capítulo 10, né? Pelo beiço da porra de entrar no 11. Na realidade, viu, irmão Amado? O capítulo 10, 11 e 12 de Daniel é tudo uma coisa só. Fala de uma visão só. 10, 11 e 12. A profecia propriamente dita, né, a revelação mesmo, começa no 11, 2 e vai até o 12, 3. É o filé. É o filé mignon. Né, a carne sem gordura, sem nervinho, é do 11, 2 até 12, 3. O que vem antes do 11, 2, inclusive o 11, 1, deveria ter sido colocado junto do capítulo 10. Né? A pessoa que dividiu não dividiu tão bem assim. Poderia ter colocado o 11, 1 como se fosse 10, 22. Porque o que vem antes do 11, 2 é... Bom dia. É a preparação. Ressuscitou, ó. O que vem antes do 11, 2 é a preparação. É Daniel contou em que circunstâncias a revelação foi dada. Sabe, um dia eu estava ali de bobeira, junto ao rio Tigre. Quando eu assustei, tinha um anjo em cima da água. Cadê a Elaine? Ela foi arrebatada? Achei que o arrebatamento parcial já tivesse acontecido. Tem gente que acredita no arrebatamento parcial, né? Vai só a metade da noiva, fica a outra metade. Vai 4 dedos, fica 6. Hoje perguntas aqui. É só porque você me está fazendo lembrar, e como eu estou acompanhando agora o estudo de Apocalipse, precisamente entre 5, 6 e 7, e até uma colocação a respeito desse lance de arrebatamento parcial. É só um comentário que eu estava pensando até no caminho. Tem uma parte lá que você fala que comenta a respeito isso do arrebatamento. Isso lá no ano passado, né? Em 2012. Mês 2, 3 de 2012. Eu acho que eu ainda não estava aqui, não tinha voltado. Acho que não. Acho que voltei foi quando até teve uma colocação do Geraldo dizendo: o Marcelo está online. Parece que foi uma coisa, mas é mais para frente. Mas aí houve um comentário e é muito interessante porque o ânimo, né? O espírito rondando entre nós, entre vocês que estavam lá, estavam comentando alegremente a respeito do arrebatamento. E você comentou que o arrebatamento era como se fosse o Gabriel vindo e abrindo o caminho. Sai de reto, Satanás, e tal, aquelas colocações. E que haveria uma certa dificuldade, talvez, no arrebatamento em si, no dia, no momento do arrebatamento, por causa das hostes angelicais, dos demônios. Ficam nos ares, como dizer. E eu estava pensando aqui agora, até agora, antes de vir para cá, no caminho mesmo, eu pensei engraçado. Talvez por isso é que Deus não estipulou o dia e horário. Porque ele vai pegar Satanás de surpresa. Satanás não vai ter tempo para se articular para impedir. O elemento surpresa é muito importante surpresa, né? Isso aí que eu só queria. Sim. Então, viu, irmão amado? O que está aqui no capítulo 10, 1 a 11, 1 é Daniel contando a circunstância em que ele recebeu a revelação. Né? Onde ele estava, que ano era, como é que foi, a fraqueza que se abateu sobre ele em função dele estar na presença de anjos muito poderosos. Aí vem o filé mignon, propriamente dito. A profecia propriamente dita é de 11:2 a 12:3. E o restante do capítulo 2 relata o rap. Lembra do rap? Não, do verso 4 até o restinho do livro. De 4 a 13. De 4 a 13 é o rap. Lembra do rap? Quando quando terminava o culto lá na antiga comunidade. Tipo assim, os que estão
com necessidade de ir para casa, que vá. Quem quiser ficar, e a gente ia ficando. Até meia-noite, ia ficando, depois do culto. Batendo papo. É o tão sonhado encontro do rapaz que cai, né? Mas então aqui no restante do capítulo 12 é tipo Daniel querendo mais um pouquinho, né? O anjo já tinha revelado muita coisa para ele, coisas com cumprimento tão distante que ele nem tinha mais entendimento para alcançar o que estava sendo revelado. Mas a sede dele era tanta, não, mas só mais uma palhinha aí, só mais um pouquinho, fala só mais um pouquinho disso aí. Não, Daniel, isso é para tempo muito longe, você já não vai entender isso aí. Não, mas fala só mais um pouquinho. Ele era fominha, né? Isso é salutar, isso é até positivo. Na realidade, quando a gente estuda o livro de Daniel, o que impressiona, pelo menos a mim, é o grau de comprometimento de Daniel com Deus e com as coisas de Deus, especificamente Israel e Jerusalém. Uma pessoa que tinha Ontem nós conversávamos até de uma outra pessoa que tem um status de vida até bastante razoável, mas que o coração não está nisso. O coração não está na riqueza, não está na estabilidade financeira, está nas coisas de Deus, que é o caso de Daniel. Daniel era o segundo homem mais poderoso do planeta. Acima dele só tinha Dário. E isso não afetava a mente, o comportamento, o ânimo, o espírito dele. Ele estava na realidade, porque ele tinha a ótica que nós deveríamos ter até mais ainda, em função da revelação mais completa, principalmente Efésios. Ele tinha a ótica espiritual das coisas. A gente tem estudado aqui a questão do mundo espiritual, da luta espiritual, que na realidade, quando uma coisa acontece no plano físico, lá nos bastidores, muita coisa já aconteceu. Quando um show acontece, a gente não sabe quanto cabo foi emendado, quanto tapete, quanta estrutura, quantos profissionais envolvidos naquele evento tiveram que trabalhar para depois a gente ali... Bom dia, ó, chegou um chinês aí. Bom dia. Um Chinese brother, né? Doido para comer um arroz brasileiro. Ontem nós estávamos até na festa nipônica, nós comemos arroz lá de tudo quanto é jeito. Que bairro é aquilo? É Cachoeirinha, é a festa julina dos japoneses. É mó barato, comidas japonesas. Eu nem gosto muito, então eu aprendi a gostar um pouquinho mais. Mas quando um evento acontece, o público está ali só, né, absorvendo e se deliciando com o resultado final. Muita coisa aconteceu para aquilo ficar pronto. Muitos profissionais da iluminação, da técnica, etc., estão envolvidos. Quando algo acontece no plano visível, no plano físico, muita coisa já aconteceu nos bastidores. Aparentemente aqui Daniel está só de bobeira na beirada do Rio Tigre, e um anjo chega e falou, Daniel, assina aqui por favor, e entregou uma carta para ele, uma revelação, mas assina o registrado aí, né? O aviso de recebimento, mas atrás daquilo ali já tinha quase um mês de luta, 21 dias de luta nas regiões aéreas, né, nas regiões celestes, para que ele conseguisse receber aquela revelação. O Carlos Augusto sempre comenta muitas vezes, né, eu quero a prática, irmão, né? Você quer ser específico? Você quer ser prático, né, verdadeiramente? A oração específica do crente, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte,
Ah, quem manda é a Dilma, né? Quem manda é o ministro tal. Quem manda é o Conselho da ONU. Quem manda é o Obama. Eles não mandam nada. Eles não mandam nada. Quem manda nesse planeta verdadeiramente não é quem tem bilhões, trilhões, não é quem tem dinheiro, não é quem tem poder, não é quem tem influência. As únicas pessoas que contam para Deus, que efetivamente mandam alguma coisa, é o crente, é o nascido de novo. Se uma coisa acontece ou não acontece, é por crente agiu ou não agiu, orou ou não orou, fez ou não fez. O crente, ele tem um poder, porque quando você estuda um pouco mais, o que eu trago para os irmãos, assim, já é um fruto de algo que eu peneirei mais profundamente, que muito por questões de logística e tal, e tempo, não dá para aprofundar tanto com os irmãos, mas eu tenho percebido no estudo de Daniel que a simples atitude de comprometimento de Daniel, o empenho dele em compreender e se aprofundar nas coisas de Deus, com oração, com estudo da palavra, com disponibilidade, simplesmente mudou o curso da história, o curso do planeta, a direção dos governos mundiais. Hoje nós temos revelações fantásticas que o homem, o planeta, a humanidade, as gerações talvez não tivessem se não fosse o empenho desse rapazinho aqui, agora um ancião, lá na corte babilônica, agora na corte medo-persa. Por causa do grau de comprometimento dele, de interesse, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele tinha tudo, mas o coração dele não estava nisso, o coração dele estava... E as coisas de Deus? E Israel? Como é que isso aí vai funcionar? Porque essa revelação dos capítulos, que está no capítulo 10, 11 e 12, está logo ali no comecinho do governo dos persas, é o 3º ano de Ciro, Daniel 10, 1. E ele naturalmente, ele falou, bem, o governo babilônico já passou, a cabeça de ouro, o leão, um novo governo se instaura. 3 anos, está no comecinho de um governo que durou de 539 a 333, né? Quase 200 anos de governo. 3 anos está aqui no comecinho. E ele, naturalmente, ele está... como é que isso aí vai desenrolar? Qual vai ser a atitude desse governo? Como é que esse governo vai tratar os meus, né? O povo de Deus? Porque mais do que um nacionalismo, ou um ufanismo, o fato dele também ser judeu, também ser, amar Jerusalém, as portas de Jerusalém, ele aprendeu isso nas escrituras, que tinha até aquele momento. Mais do que isso, ele estava ocupado com o plano de Deus, ele tinha consciência que dependia de Israel na terra para que os planos de Deus se cumprissem. Tudo que vem acontecendo ao longo da história até esse momento e depois até a cruz, e depois após o arrebatamento da igreja, com a nação de Israel, com a cidade de Jerusalém, está em função do cumprimento de tudo aquilo que Deus tem falado. Na realidade, em função do cumprimento de Gênesis 3,15, né, do descendente esmagar finalmente a cabeça da serpente, dar fim a essa situação caótica que foi colocada para o homem e restaurar finalmente e eternamente a comunhão de Deus com o homem, do homem com Deus. Isso lá na nova criação, novos céus, nova terra, que dentro em breve estaremos estudando na casa do pastor Geraldo daqui umas 2 semanas, ou 3, ou 4, em breve. Porque nós já estamos terminando o 20 lá. Então, o Daniel, mais do que preocupado, consigo mesmo nada, zero, né? Mais do que preocupado com Jerusalém e com Israel, ele está preocupado com o desenvolvimento do plano de Deus. Ele estava interessado em ver de que forma Deus ia trazer cumprimento a tudo aquilo que estava penhorado, que estava pendurado para acontecer, das promessas divinas com relação a Israel, com relação à redenção de Israel e, finalmente, com relação à redenção do homem, a humanidade como um todo. Por isso ele se empenhava da forma que ele se empenhava. A ponto, o interesse dele era tanto que ele entrou em jejum e não saiu, falou, daqui não sai, daqui ninguém me tira, enquanto Deus não me respondeu,
Eu morro de fome, mas eu não saio daqui do pé, não saio da porta desse Deus enquanto ele não me der uma resposta. Aí, vamos colocar assim, Deus falou, anjo, o jeito é, sei lá, levar uma resposta para Daniel, porque ele é teimoso. Lembra da parábola do juiz impiedoso? Primeira citação, eu já até comentei ela ali para o Rafael. Aquele juiz que, mesmo não temendo nada nem ninguém, a viúva bateu tanto na porta dela, que ele resolveu falar, para ficar livre dessa véia, eu vou atender, julgar a causa dela. E Deus não deixava ele dormir, igual a torcida adversária, soltando foguete na porta do hotel. Falou, eu vou julgar a causa dessa viúva para ficar livre. Quanto mais Deus, que tem um caráter infinitamente diferente, né, antagônico, diametral a desse juiz, na realidade ele está solícito em responder, como o irmão que sempre fala, está com os ouvidos abertos à nação de Israel, a Jerusalém, e também a nós. Ele vai responder no caso da insistência, que foi o caso de Daniel. E ele enviou o anjo dele para levar essa resposta para Daniel. Porém, teve boi na linha. Teve problema. Né? Teve problema espiritual. Nós já estudamos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principais e potestades das regiões Epiouranon, né? As regiões celestes, nos ares, imediatamente aqui acima das nossas cabeças. E o anjo, para trazer essa resposta para Daniel, ele ia ter que passar por um quintal cheio de cachorro pitbull. Ele tentou, mas não conseguiu. E ele insistiu 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 21 dias, não conseguia. Aí ele chamou o irmão mais velho dele, que é patola, que é sarado, o Miguel. O Miguel chegou, resolveu a questão, falou, pode seguir. Né? Tanto é que o hebraico é interessante, porque tem um versículo aqui que fala que coração, mas o príncipe, Daniel 10, 13, mas o príncipe do rei, revisando aqui o 12, né? Então me disse, o anjo falando com Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Era para eu estar sossegado lá no meu canto. Mas você é tão teimoso, tão envolvido com as coisas de Deus, você me tirou lá. Estava de folga lá. Deus me mandou vir aqui te trazer essa resposta. É por sua causa que eu estou aqui. Mas, só terminar a leitura, você consegue segurar aí. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é um ser sobrenatural, envolvido com a questão satânica, um líder angélico que se relaciona com os 6 persas, e que atuando sobre a direção de Satanás, tinha como esse príncipe da Pérsia. Né? É um líder angélico que se relaciona com a nação dos 6 persas, ele é o príncipe da Pérsia, sob a direção de Satanás, com o objetivo de influenciar as decisões dos líderes persas na contramão do interesse de Israel. Ou seja, para que os 6 persas trabalhem de uma tal forma, criem decretos, tomem atitudes e decisões que trabalhem contra o desenvolvimento do plano de Deus, contra a nação de Israel, contra Jerusalém, porque ele não quer ter a cabeça esmagada. Satanás sabe que se a coisa continuar do jeito que está, vai acabar realmente nascendo o Messias nesse maldito país, nessa maldita cidade, que vai pisar na minha cabeça. E eu preciso acabar com isso enquanto é tempo. Então ele colocava os homens, os anjos, Satanás, mais poderosos, de maior poder de atuação, para ficarem ali ao lado dos 6 persas, projetando, lançando pensamentos e dardos que fizessem com que ele tomasse, não somente ele, mas todo o governo, decisões que afetassem negativamente Israel.
E a trazer essa revelação para Daniel, que diz respeito ao plano de Deus para Israel, a consumação desse plano de Deus para Israel, não era do interesse de Satanás. A verdade nunca é do interesse de Satanás. Satanás sabe que a verdade liberta, ele quer cativo, ele quer gente presa, ele quer escravidão, ele quer trevas. Então ele sempre trabalhou e sempre vai trabalhar contra esse livro aqui. Sempre. E Deus teve que enviar Miguel para aliviar o anjo. Né? Mas o príncipe do reino da Pérsia, essa entidade aí satanizada, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, que é o vosso príncipe, fala lá no 10:21 e no 12:1, é o príncipe que zela pelo bem-estar de Israel. Né? Veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os 6 da Pérsia. Aí ele veio para fazer entender, para que Daniel tivesse compreensão daquilo que Deus tinha para revelar a ele, que é a verdade. Eu estou pensando uma coisa aqui, queria que vocês me esclarecessem, se fosse possível, que é relacionado a essa hierarquia. Que foi assunto de satanologia, ou de angelologia. Indico, se você não viu, veja. Satanologia, Daniel e Apocalipse. Muito bom. Mas porque a impressão que está me dando aqui agora é o seguinte: por que o anjo não foi direto a Jesus Cristo ou a Deus? Pelo discorrer da leitura, foi direto. Anjo... não, ele veio de. Não, pois é, ele veio de. Mas aí ficou bloqueado entre. E na hora que foi voltar para pedir reforço, porque eu fico me colocando às vezes no lugar do tal anjo. Bom, você recebe o pastor fala, olha, vai ali e faça. Aí você chega lá e não consegue fazer, mas na hora que você volta, você pega um intermediário, ao invés de procurar o próprio. Como é que é? Ou eu não estou entendendo que a colocação que está sendo feita? O Rafael trabalha numa empresa. Aí o patrão dele delega uma função para ele. Ele vai lá, tenta fazer, e ele volta lá, ele é bobo de voltar no patrão dele e fala assim, um negócio, eu sou incompetente, não consegui fazer não. Você mesmo faz, você manda outro fazer, você me ajuda com alguém. É lógico que a pessoa vai tentar resolver essa questão de outras maneiras possíveis. Você está querendo levantar o dedo? Sim, eu também entendo assim. O Miguel veio ajudar-me. Provavelmente. Aproxime-se, irmão. Quando o irmão for fazer a pergunta, aproxime-se. Não se preocupe, ele não morde. Não vai, não. Ele pode dar uma lambida. É porque, eu estava falando, Deus tem muitos anjos. Enquanto esse muitos mesmo. Estava cumprindo a missão de trazer a mensagem, né, para Daniel, outros anjos também estavam cumprindo outras missões. E quando no nosso ir e vir, nós encontramos, por exemplo, alguém que estava ali naquele quarteirão, passou lá, o irmão bateu o carro e tal, e falou, não, vamos falar com o irmão lá que o irmão fulano de tal bateu o carro lá, pedindo um socorro dele. Então aí, a notícia chegou lá em cima, assim. E aí, Elane falou. Então o próprio Jesus falou assim, olha, vai lá e socorre ele, porque a situação dele lá para ele não está boa. Tá vendo? Então manda socorrer ele, para ajudar ele, passar por aí. Entendeu? Depois eu vou desenvolvendo mais, porque eu tenho um medo de microfone sozinho. Qual que é a parte aqui? É o que nós acabamos de ler aqui, o 13. Acabamos de lê-lo, 10:13. Nós vimos no 12 que o anjo foi a Daniel por causa das orações dele.
Porém, o anjo da Pérsia resistiu a esse anjo mensageiro, esse anjo que veio trazer a revelação do Daniel 10, 11, 12. Sim. Aí o Miguel foi ao encontro dele para ajudá-lo. Aí ele conseguiu vencer os 6 da Pérsia. Conseguiu passar. Aí ele relata que, para o Daniel, lá no 20, e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Porque na hora que ele estiver voltando, a turma da Pérsia vai querer revanche. Vai querer revanche. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Lembra que dentro da progressividade de sucessão de governos, após o governo Medo-Persa, viria 200 anos depois o governo grego, simbolizado pelos quadris de bronze e simbolizado pelo leopardo, que sucede o urso com as 3 costelas na boca, que sucede o peito e os braços de prata. Ele está falando, olha, essa luta ainda vai durar 200 anos. Essa luta contra o príncipe é incessante. É o que eu estava falando no início. Quando algo acontece aqui no visível, nos bastidores, muita coisa já aconteceu. Muita coisa já aconteceu. Eu vou voltar, ainda vai ter 200 anos, de 537 até 333. Quase 200 anos de luta. 190 e bolachinha de luta aí. 200. E terminando a luta contra essas entidades a serviço de Satanás, que tem como intuito influenciar os governos para prejudicarem Israel, depois dele ainda vai vir agora o príncipe da Grécia. São seres angélicos de grande poder, a serviço e sob a direção de Satanás, que trabalham no intuito de conduzir os governantes gregos para tomarem decisões que prejudiquem Israel e, consequentemente, o plano de Deus. Virás ao microfone. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, esse é o verso 21, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. Mas eu, o anjo continua falando, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Aí nós vamos explicar esse versículo aqui. Eu queria entender o seguinte, não sei se eu vou conseguir perguntar direito, posto que Satanás ele não consegue ler os nossos pensamentos, por que você coloca assim, ele influencia as nações contra Israel? Como que isso funciona na realidade nossa, né? O demônio, seja em qual hierarquia ele estiver, influenciar negativamente para ir contra o objetivo de Deus, né? Porque ele não tem como ler os pensamentos. Como que funciona isso, assim? A Bíblia fala, né? Mas ele não precisa ler pensamento. Projeções, né? Eu queria entender um pouco mais disso. Ele não precisa ler pensamentos. Ele faz as projeções e aguarda os acontecimentos. De acordo com as suas ações, ele vai saber, eu fui bem sucedido. Por exemplo, dentre muitas outras coisas, é que eu ainda não cheguei ainda à prática, eu estou criando o preâmbulo. É aquela afirmação que eu ia fazer lá no começo, eu só ia fazer ela secamente, aí eu resolvi criar esse contexto. Então a resposta para isso vai vir junto. Observa aqui, ó, mas eu no primeiro ano de Dário, o Medo, o anjo continua falando com Daniel. Me levantei para o fortalecer e animar. O anjo está falando aqui sobre ele se levantar para fortalecer e animar a Dário. Dário. Influenciá-lo positivamente. Trazer, eu não sei se acho que você estava aqui na semana passada, de que forma ele pode, por exemplo, influenciar positivamente. Eu até busquei o contexto
que na realidade aconteceu lá no Daniel na cova dos leões. Os demônios, a serviço de Satanás, né, que agem sobre o governo medo-persa para prejudicar Israel, projeta na cabeça dos ministros de Dário. Aí, olha que oportunidade boa de você ganhar um dinheirinho. Olha que situação bacana para criar uma maracutaia. Ele trabalha na ganância e na ambição de homens que não são nascidos de novo. Eles fazem essas projeções na mente desses homens corruptos. Puxa, é mesmo, hein? Com esse projeto aí, se eu aprovar ele, eu vou conseguir desviar uma verba legal. Mas Satanás, os demônios, eles já sabem que mais na frente, na execução desse plano corrupto, eles vão esbarrar numa pessoa, Daniel. Ele já faz projeções, lançando projeções de possíveis respostas, contando e trabalhando com essas várias possibilidades e criando modus operandis variados em relação a essa ou aquela resposta que for dada, com relação ao que ele projetou na mente. Então ele projeta na mente desses homens oportunidade de ganhar dinheiro. Mas ele já sabe, o demônio, que lá na frente a execução desse plano do mal vai esbarrar numa pessoa, Daniel. Daniel é leal ao rei, Daniel é honesto e não é corrupto. Mas tem esse crente caxião aí, né? Ele não vai... Não adianta tentar subornar que ele não vai topar. Ele não se corrompe. Ele é assim com um homem lá em cima. Se ele souber alguma coisa, ele vai dedar. Temos que removê-lo. Vão começar a vigiar essa pessoa, Daniel, e criar um motivo para ele ser morto. Nós temos que matar esse cara, que senão não vai ter jeito de se dar bem como nós pretendemos. A ideia de se dar bem foi projetada pelos demônios. O objetivo, na realidade, do demônio é matar Daniel. É tirar Daniel de cena, porque ele está dando prejuízo para o reino de Satanás. Ele era, como eu falei, muito ativo, muito comprometido, orava demais, envolvido demais com a palavra, estava trazendo revelações, e isso não era bom para Satanás. Precisa ficar livre dessa pessoa urgente. No nível de prioridade lá da listinha de Satanás, estava lá, matar Daniel, impedir a semente de vir. Daniel estava lá na lista dele. Matar Daniel. Paulo já esteve nessa lista, atualmente, provavelmente, nós estamos nessa lista. Igreja que prega a palavra. Matar, de preferência, primeiro os 2 pastores, depois nós vamos no casamento, depois vai esparramando as ovelhas e fica fácil, porque mata o pastor e despeça as ovelhas. É óbvio que nós estamos na lista dele, é óbvio. E ele tem N planos e alternativas e possibilidades. Eu vou tentar dessa forma, vou tentar daquela outra forma, vou tentar daquela... Uma hora dá certo. Uma hora dá certo, isso é a ótica dele. E eles criaram a conspiração e demônio projetando coisas na mente desses homens o tempo todo, de uma tal forma que eles conseguiram. Daniel foi para a cova dos leões. Um decreto irrevogável, assinado pelo rei Dário. Dário sabia que aquilo era fruto de uma conspiração, mas a palavra dele era irrevogável, ele teve que cumprir e mandou Daniel para a cova dos leões. No dia seguinte, ele chegou, Daniel, será que porventura o seu Deus aí, que eu já estou até começando a achar que é o único mesmo. Pelo que me contam da sua vida, estou chegando à conclusão que esse Deus seu aí é o único mesmo. Porque eu oro aqui para Nebo, para esses todos que eu tenho aqui, nada acontece. O seu, você pede, pum, acontece. Aí o Daniel responde para ele, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Isso impactou o rei. Essa foi a forma de Deus
começar o trabalho dele no coração daquele rei persa, Medo-Persa, para colocá-lo com uma disposição favorável a Israel. Tanto é que lá no versos 25, 26, 27, ele expede um decreto. A partir de hoje, se falar mal do Deus Daniel, apanha. Porque é o único Deus realmente que está valendo a pena. Verso 26. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Isso nem foi falado para ele, senão que ele já tinha lido as crônicas de Nabucodonosor. Essas palavras vêm lá do capítulo 2. Ele procurou se inteirar desse Deus. Ele já começou até a estudar a Bíblia. Ele está convertendo por causa do testemunho de Daniel. E isso vai se perpetuar. Porque está inclusive aí a coisa, vamos dizer assim, o feitiço virou contra o feiticeiro. Exatamente. Porque como sempre, na história de Satanás, o feitiço sempre volta contra ele. Porque eles foram jogados na cova. E Sim. Eles, as suas mulheres, os seus filhos... Os gatos, os periquitas, as araras, os Isso cachorros. É interessante porque Deus acabou com a raiz. Porque dá a impressão que se ele não tivesse feito nada com esses que o acusaram, eles certamente com o tempo eles iam articular uma outra coisa. E como o intelecto deles era no nível superior, era mais fácil Satanás conseguir coisas até talvez mais importantes, mais fortes. Então tinha que Adorei a sua fala, a raiz. Exatamente o ponto que eu quero chegar. E aí ele falou, não, então nós vamos tirar aquele que pode ser usado numa outra ocasião. Tira fora, corta, puxa pela raiz. Você falou exatamente o que eu queria. Com isso, com o extermínio dos conspiradores, dos opositores, foi arrancada essa raiz. Satanás não teve mais com quem trabalhar. Todos os governos persas, na sequência, foram extremamente favoráveis a Israel. Ciro expediu um decreto autorizando eles para voltar para casa, terminando o cativeiro. Xerxes casou com a judia, a Esther. Artaxerxes deu o talão de cheque dele em branco assinado por Neemias. Gasta aí que eu não estou nem aí, pode gastar à vontade. Eles ficaram totalmente isentos da influência satânica e expostos à influência do Espírito Santo e da atuação angélica a mando divino, para favorecer Israel. Nunca governos foram tão benevolentes, tão bons com a nação de Israel, como foram os governos medo-persas, os governos persas, os governadores persas, por causa exatamente do resultado dessa guerra espiritual e desses resultados que vieram, o desarraigar o mal e o expor os governantes à boa influência. Já que você falou arrancar pela raiz, trazendo para a nossa situação, Jesus fala assim que a gente teria uma situação de vida em plenitude, né? Nossa vida diária, rios de água viva fluirão do seu. Você entende que o crente ele pode gozar de uma vida próspera? Porque você lembra quando próspera, sim? Não só isso, mas você lembra quando poder pode, só não é a norma, só não é o. Sim. O Valdemar Lucas falou assim: isso aqui é a sua casa, isso aqui é a sua profissão, através da palavra, quando está estudando. Sim. Aí eu sinto uma certa dificuldade, que eu acho que a vida do crente tem que ser sempre penosa. Não necessariamente. Então, pelo que você está falando, me dá a entender que Deus, de repente, permite que a gente tenha uma vida legalzinha aqui. Entende o que eu quero dizer? Não estou falando Sim. Que a gente fique livre de perseguição. Teve uma hora lá que o João estava no peito de Jesus, já depois da ressurreição. E o Pedro, e ele falou coisas, falou, Pedro, o bicho vai pegar pro seu lado. Né?
Eles vão te pegar pela mão e te levar onde você não quer. Falei, e para esse aí, o bicho não vai pegar, não? É só para mim? Falei, olha, não é só conta. Com cada um eu trato de um jeito. Você me fez duas perguntas. Então, o crente pode ter uma vida próspera? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do plano de Deus para a vida. Então, o crente pode ter uma vida penosa? Pode ser que sim, pode ser que cada um tem seu ministério. E Deus capacita, e Ele não dá nada sem te preparar para que você receba. Se Ele for te dar uma vida penosa, um ministério duro, Ele vai te qualificar, te capacitar para isso. E se Ele for te dar uma vida próspera, que é até pior e mais perigoso do que uma coisa difícil, porque o dinheiro é muito desgraçado, Ele vai te qualificar também. Pra você ter, eu citei hoje uma pessoa, que nós conversávamos a respeito dela, que tem muito e o coração não se liga a isso. Ela tem o dom de contribuição. Era o caso de Daniel, ele tinha muito e o coração dele não se ligava a isso. Para Deus permitir isso, ele tem que preparar muito o coração dessa pessoa, e essa pessoa apanha muito antes. E já para o Paulo, ele falou para Ananias, ó, vai lá e ora pelo Paulo, você está doido, aquele é o Hitler, eu vou entrar lá dentro do escritório do Hitler. Ele falou, não, senhor, vai lá sossegado, porque eu vou mostrar para esse cara o tanto que importa sofrer pelo meu nome. Então, para uns, o ministério, humanamente falando, é mais hard, para outros é mais soft. Mas isso é muito variado, não existe regra. Você citou João, nós sabemos, apóstolo, o apóstolo que no final da sua vida ele penou muito quebrando pedra. Né? Ainda não, mas é o único que, segundo a tradição, morreu de morte natural, não foi imolado. Né? Mas interessante porque quando Jesus diz para um advogado que tão difícil entrar um rico no reino dos céus, e Pedro falou, então quem será salvo? Aí Jesus disse, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu penso que alguns, Deus, ele permite ser próspero e tudo, e eu creio que é um chamado. Essa palavra, é um chamado. Cada um tem um chamado. Exatamente, para ser próspero. E Deus usa de acordo com o seu plano para aquela pessoa. Então, são poucos no meio de uma multidão. E mesmo assim, considerando para nós, sabe, há uma variação, porque nós não estamos sempre sofrendo. Nós, às vezes, Deus permite que a gente passe por um tempo de bonança, um tempo de paz, entendeu? E realmente que a gente possa... Mas existem momentos, eu penso que Deus usa, né, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, as tribulações, para que possamos aprender e podermos consolar os que passarem pelas mesmas já falou isso, lembra, Rafael? Do que nós estamos passando agora. Exatamente. Então, ele faz você ter dor de cabeça para depois falar assim, ô meu irmão, sabe o que é bom para dor de cabeça? Um chazinho de erva cidreira. Aí amanhã o outro ali do seu lado, seu irmão está com a dor de cabeça, você sabe como ministrar. Então há uma variação, mas Deus permite também que o seu povo tem momentos de tranquilidade, momentos de paz, momentos de aparentemente de prosperidade. Mas sobre riquezas e tudo, são poucos que Deus, é um chamamento. É um chamamento, como você citou, e tem pessoas que vão chamar para contribuir. E eu conheço alguns. Para contribuir. Vários. E eles não têm, assim, é um passo de pé de enfiar a mão no bolso e falar assim. Não tem apego com aquilo. Eles são chamados para servir nesse sentido. É a variedade. Você levantou o dedinho. Então, se algo acontece no planeta, é porque o crente agiu. Se algo não acontece, se o crente não se imbuir, não se envolver com as questões de Deus, trava. Exatamente. Você lembra dele falando, a terra move o céu. Lembra dele falando? Ele falou isso umas 500 vezes. Então, eu vou mais além. Por exemplo, eu levantei. Vou começar meu dia, vou trabalhar e tal. Aí eu peço a Deus proteção em relação ao carro, vou viver minha vida. Intercedo pela igreja, intercedo pelos irmãos e tal, Israel. Dentro daquilo que eu falei, vai influenciar grandemente o mundo espiritual, independente do meu grau de fé, correto? Igual eu estava pensando na hora que eu estava vindo. Do seu grau de ousadia. De ousadia, porque eu estava vindo, eu falei até com o pastor, eu estava descendo a Antônio Carlos, tinha um radar.
Só que nem é tudo que o seu cérebro pega, entende? Percebe. Aí eu não lembrei de falar assim, Deus, me guarda do radar. Mas eu falei assim, me protege aqui, me abençoa na hora que eu estiver dirigindo, que não acontece nada comigo e tal. Ou a gente tem que ser sempre detalhista com Deus, para o orar, o efetuar de Deus aconteça. Senão a coisa fica ritual e religiosa. Legalista, né? Você tem que sempre ser o mais contundente, detalhado, incisivo possível dentro daquilo que o Espírito Santo te traz. Ele é o maestro. Senão você fica muito perdido. Você tem que estar atento ao que o Espírito está soprando na sua orelha. Se ele fala assim, olha, você tem uma reunião marcada com tal pessoa, é bom você orar. Se você falar, precisa não, estou seguro, eu me garanto, você foi negligente. Agora, você tentar orar por cada formiguinha que vai passar no seu caminho durante o dia, você não vai ter percepção para isso. Mas você está sob a direção de alguém que sabe de tudo o tempo todo e até antes de acontecer. Então, ele vai te dar o toque, ele vai te soprar. Exatamente. Ele vai trazer o que é importante ser colocado no altar em oração. Aí é essas questões que você tem que levar. E se você quiser ser mais atrevido, Daniel foi, aí você põe mais alguns aí e vê o que dá. Querendo fazer um comentário? Eu te vi lá nos Estados Unidos. Você me viu? Ah, que chique. Eu entendo essa questão de orar e Deus responder. Se você não ora, não responde. Mas também a gente não pode esquecer a graça de Deus. Sim. E senão você fica lá, isso aconteceu porque eu não orei. Está entendendo? A gente tem que aumentar. Porque senão a gente... Como é que fica, gente? Se eu não orar, então Deus não vai atuar? Não, porque tem a graça dele, independente de ainda orar que ou sejamos não. infiéis, ele permanece fiel. Eu acho que tem que, Sim, claro. Mas o melhor é você estar antenado. Contar mais com a efetividade do que com a passividade. Não, se eu pisar na bola aqui, Deus dá um jeito e resolve. Mas pode ser que a coisa fique mais complicada para resolver se você já tivesse efetivamente colocado a questão. Se bem que também que a própria vida tem as suas regras. O trânsito fala, se você passar de tal velocidade, porque não é com relação específica a você, mas é uma questão que eu vejo no trânsito, porque eu também ando para lá e para cá. Quando a pessoa chega perto do radar, ela diminui, porque ela sabe que o radar está ali. E depois que saiu o radar, ela vai igual o foguete, ela não respeita as regras. Não, por favor, não é... Tem que pôr um radar a cada metro, né? Então, na oração. Mas, concluindo, você quer ser prático e efetivo? Não fica bravo ou entusiasmado demais com a Dilma ou com quem quer que seja. Você tem que se preocupar e se ocupar com aqueles que estão por trás dela, conduzindo as decisões que ela vai tomar. Entendeu? A sua oração tem que ser: Senhor, remove esse demônio que está na vida do meu chefe, do meu patrão, do cara que me entregou um carro, do que cruza o meu caminho, que eu vou topar lá em tal lugar, que vai me receber, que governa a cidade, que governa o estado, que governa esse país. Senão você vai ficar brigando com a consequência. Você tem que ir na fonte do problema. Você vai passar pomadinha na barriga para infecção intestinal. Não, tem que ser algo de bebê, oral. Só para dar mais uma ajuda. Por exemplo, semana passada eu levei um pessoal e parei na porta de São Camilo, só para você entender. Olha só. São Camilo ainda existe? Aquele o hospital lá no Horto lá? Eu parei. Raquel era pior de lá. Um pedacinho da faixa. Aí o policial chegou assim, que não quer nada. Meu senhor, o senhor parou em cima da faixa, assim eu tenho que te multar. Me perdoe, me desculpa, tal, foi mal. Ontem a gente tava conversando de guarda chato, não tava? Aí na hora que eu viro assim pra subir a rua, o motoqueiro descendo na contramão.
uma rua que não pode. Eu falei assim, pô, mas Satanás é sujo mesmo, né? É isso que eu tô falando assim. Você entendeu essa coisa que eu te perguntei onde que ele quer te pegar? Tipo assim, eu orei antes de sair de casa, mas ele me tentou pegar numa infração de trânsito, assim, idiota, praticamente idiota. Mas o cara tecnicamente correta, né? Tecnicamente correta, entendeu? E outra vez, eu saí de casa uma vez, orei antes de sair, tá, na garagem orei. Na hora que eu desci, parei no sinal amarelo, o carro veio, tum, na minha traseira. Isso foi uns 2 anos atrás. Eu tinha orado. Aí eu falei com o cara, olha lá, o guarda lá, o sinal fechou para nós. Ele falou que o sinal estava verde. Quer dizer, eu vi que foi uma atuação satânica, tentando me pegar. Aí como que Eu não, que fala é Jesus. A questão não é só orar. O que ele fala? Eu vou orar e vigiar. Eu oro pelo meu dia e vigio de tal forma que o meu pneu nem fique em cima da faixa. Você tem que. Porque nós sabemos que nós somos perseguidos. Você tem que ficar esperto. Não pode dar nenhum boi. Mas tecnicamente ele não te multou corretamente? Ah, tá. Mas te censurou, né? Te tirou uma onda. Essas coisas aí, muitas vezes é. Eu tive pensando lá no acidente dele, às vezes eu até penso que foi um demônio que apertou aquele acelerador lá para a pessoa ficar na sua frente. Não sabemos. Sim. Sim. Eu acho que é uma conjugação. É uma conjugação de vários fatores. Mas isso depende também da situação no momento. Você fez a infração, porque isso acontece comigo. Às vezes também eu estou falando da velocidade alta, mas eu às vezes vou na onda. E quando eu percebo, eu falo, poxa, vou recuar. Esse é que é o grande barato, né? Deus te dá o toque e você reconhece naquele momento que você está avançando aquele limite que você tem, instituída pelas leis naturais e principalmente pela lei de Deus, aí você recua. Não, reconheço que está errado. Então o cachorro passa na frente da rua. Eu vou e jogo o carro em cima do cachorro, mas aí na hora que eu jogo e o cachorro consegue desviar, eu falo, poxa, pequei. Por que eu fui fazer isso? Deixa o cachorro passar. E aí quando o outro cachorro for passar na sua frente, aí você já estava pode passar. É o lance de Jó que a gente estava estudando rapidamente essa semana passada aí. Tudo está dentro da administração divina, ele é soberano, ele faz o que ele quer, cada caso é o caso e ainda tem a graça.